Espera aí, como é que é essa história de veículo único mesmo? Será que essa ideia é tão absurda? Por que a gente fala tanto em diferentes formas de apresentar o Dharma, depois no fim a gente acaba dizendo que todas convergem? Então a gente vai trabalhar um pouco esse tema agora nesse texto. Quem quiser pedir os cartões, eu estou com esses cartões novos agora que saíram recém. Por favor, envie o seu endereço de correspondência para esse e-mail aqui. Pode já enviar o endereço direto. Não precisa perguntar para mim se eu mando o cartão, se eu não mando o cartão. Manda o endereço que eu mando o cartão. E se quiser contribuir de alguma forma com esse canal ou né, com o envio desses cartões, tem esse endereço aqui no qual tem opções para fazer depósito em conta bancária, no PagSeguro, PayPal, o que for. Eu peço que vocês divulguem esse canal em redes sociais, passem para os amigos que vocês acham que possam ser interessados, se vocês veem algum mérito nisso que eu estou fazendo, né? Curtam os vídeos, né? Assinem o canal e comentem e assim por diante. Eu sou antipático no e-mail e nos comentários, mas por favor me escrevam. Algumas vezes temos contribuições muito boas e que se tornam vídeos, né? Mas primeiro, vamos seguir falando da ausência de eu, né? Então 2.3.1.1. Mesmo caso já se tenha abandonado noções de um eu permanente, ocorre a apreensão instintiva de um eu com relação aos agregados. Assim é dito, enquanto houver apreensão dos agregados, haverá apreensão do eu. Essa é uma afirmação do Ratnavali, né, a Guirlanda Preciosa do Nagarjuna. Aqui a gente vai explicar, o comentário diz que essa é uma afirmação, né, do Nagarjuna que é usada pelo nosso oponente para dizer assim, ó, tá vendo? A apreensão dos agregados é reconhecimento da vacuidade, né, não apreender os agregados, é o que vai produzir a ausência de eu. Então, os arahats têm que ter realizado também a ausência dos fenômenos, a ausência de eu dos fenômenos, ou seja, a ausência, vacuidade dos agregados, né? Mas a gente vai ver que não é bem assim. Aqui, quando eles falam as noções de um eu permanente, isso daí é importante entender que é uma noção dos sistemas tirtikas, né? Então, algumas vezes a gente refuta o eu imputado, noção de alma, por exemplo, noção de Deus, né? Então, esse é um eu superveniente conceitual que se cria em cima da ideia instintiva de um eu. Então, essa noção de um eu permanente é uma refutação não budista, é uma refutação com relação a ideias de outras tradições. Essa não é uma ideia natural das pessoas, né? As pessoas elas não criam uma ideia de alma naturalmente, isso daí vem de, né, acumulação de conceitos errôneos. Então, a refutação de um conceito de alma, ou do conceito de um eu permanente, de uma entidade que existe como um eu no mundo, isso daí é uma refutação que se aplica a não budistas. Não budistas mantêm essas noções. No budismo, nós temos apego ao eu. O apego ao eu, ele existe independente da pessoa ter uma crença num eu que existe de fato, né? Então esse apego ao eu que é o nosso problema verdadeiro no budismo. Esse é o ponto central aqui nessa discussão. Quando a gente está debatendo com gente de fora da tradição budista, daí a gente pode falar dessa imputação secundária sobre esse eu, que é esses conceitos, né, como alma, eu, grande eu e assim por diante. Isso significa que, 2.3.1.2, na medida em que uma base de designação for imputada aos agregados, então essa coisa de base de designação às vezes parece mais complicada do que realmente é. Então a base de designação é um objeto ao qual você dá um nome. Então você tem um nome e você tem um objeto que corresponde a esse nome, ok? Então, o que acontece? Quando a gente faz isso com o eu, normalmente a gente pega os agregados, postula algum tipo de unidade entre eles, mas esse postular uma unidade entre eles já é um pouco essas noções secundárias, né, imputadas. Então, normalmente a gente opera meio que instintivamente sobre a noção de que um eu existe e a gente usa os agregados do jeito que aparece, né, meio que não conceitualmente, assim, quando é a mente, quando é a forma é a forma, nosso corpo é o nosso corpo, né? Então, meu dedo está doendo, né? Eu quero tal coisa, eu estou sentindo dor e assim por diante. Então essas imputações, o eu surge das formas instintivas que ele surge de acordo com os vários agregados. Então a base de imputação é que esses agregados fazem sentido para nós, né? Eles são
relativamente reais para nós. Então, imputado aos agregados é uma mente que apreende esses agregados. Então, a mente normalmente ela cria uma noção instintiva com relação aos agregados, seria uma base de designação adequada para o eu. É a mente ignorante, né? Então, isso é o que a gente chama de ignorância. Tendo isso, as causas para a designação de um eu estão completas. Então, se tem uma mente que olha para os agregados e vê eles como um objeto, a gente pode designar um eu ali, ok? Daí, tendo essa base, né, como reificada pela mente, a gente não tem como cessar a apreensão do eu. Como resultado disso, não haverá cessação da apreensão de um eu, né? Então, a pessoa vai ter os agregados estando ali, e a pessoa tendo o hábito de reconhecer os agregados, ela vai inserir o eu ali. Ela vai botar um conceito de eu nisso. Assim, mesmo se um eu permanente fosse abandonado, uma vez que o objeto em relação ao qual a designação de eu instintivamente aplicada não é eliminado, nada poderia opor a ocorrência da apreensão de um eu, né? Então é exatamente isso que eu estava dizendo. Então, tu pode refutar a noção de alma, tu pode refutar a noção de um eu, de um self, de um super-eu, de um eu superveniente, de um qualquer noção assim que parece que tem uma continuidade nessa nossa existência como uma pessoa e tal. Por isso que fala em permanência, né? Então esse eu permanente. Você pode refutar essas ideias, como a gente consegue reconhecendo os agregados e operando de acordo com os agregados, a gente olha para eles e consegue botar um nome eu em cima deles, assim. Então forma eu, corpo, né? Você tem um corpo, a eu, assim por diante. Assim, quando a gente está falando em abandonar as aflições mentais, ou seja, a realização lá dos arhats é abandonar as aflições mentais. Essa é a vitória deles, a vitória sobre as aflições mentais. É preciso reconhecer os agregados e assim por diante como vazios, não é o sentido do Ratnavali. O sentido do Ratnavali foi explicado pelo Chandrakirti. Então aqui eles estão dizendo assim, esse pessoal se apossa da afirmação do Nagarjuna, dizendo que isso é o que, né, o próprio Nagarjuna está dizendo que a apreensão dos agregados é que produz a apreensão do eu. Então, assim, no contexto de abandonar aflições mentais, a afirmação é preciso reconhecer os agregados e assim por diante como vazios, não é o sentido da passagem do Ratnavali. O sentido dessa passagem foi explicado pelo Chandrakirti. Em seguida a gente vai usar a explicação do Chandrakirti dessa passagem do Ratnavali. Ou seja, se a gente está interpretando o Nagarjuna para dizer que os arahats eles realizam a vacuidade dos agregados e assim eles realizam a ausência de eu, a gente está interpretando errado o Nagarjuna. O Nagarjuna não está dizendo isso, ok? O Chandrakirti diz, caso alguém reconheça a designação, a mera designação do eu, então a mera designação é quando a gente imputa o eu aos agregados, né? Isso é suficiente para acabar com a apreensão do eu. Não é preciso reconhecer a vacuidade dos agregados para acabar com a imputação do eu, né? Então, o exemplo dele é aquele mesmo exemplo da cobra, da corda, que eu já usei em vários vídeos aqui, que é um exemplo que está no Chandrakirti, que está no próprio Buda, que é o exemplo assim, né? Então, se tu está numa sala e daí tu te assusta porque tu vê uma cobra, uma sala escura, mas era uma corda. Então, né, você não tinha motivo para estar com medo em nenhum momento, né? Então, isso é um exemplo usado em vários contextos. Aqui nesse contexto, dizendo assim, embora alguém não saiba que a corda não existe, ao ver a ausência de cobra, a apreensão de cobra cessa. Ok? Então, não precisa entender a vacuidade da corda, né? A gente está falando de vacuidade de todos os fenômenos, a gente está falando de vacuidade da corda, que é o objeto que realmente existe, né? Então, né, o objeto que está lá, que a gente está tomando por uma cobra, ok? Então, aqui ele está dizendo assim, se você vê que não é uma cobra, você não precisa provar que a corda é vazia. Você já viu que não é uma cobra. Então, essa é a realização de ausência de eu que tem no Shravakayana, ok? Por outro lado, né, se alguém realiza os dois tipos de ausência de eu, né, a ausência de eu de que vê que a cobra não existe, né, que só tem uma corda lá, e a ausência de eu que nem mesmo a corda tem uma existência intrínseca, a talidade de todos os fenômenos é única. E a forma de reconhecer a talidade é a mesma. Então, Nagarjuna e Chandrakirti expuseram uma linha de raciocínio que estabelece o resultado de um veículo único, né? Então, Chandrakirti e o Nagarjuna estão falando de um ponto de vista que inclui
o ponto de vista dos arhats. Né? O ponto de vista dos arhats não é excluído aqui. O ponto de vista é incluído. Então, se você tem a realização da vacuidade, você tem a ausência de eu. Agora, se você tem a ausência de eu apenas no sentido de reconhecer que o eu está mal designado com base nos agregados, você só tem a ausência de eu. Você não tem a vacuidade dos agregados. Okay? Caso, como diz a escola do oponente, como diz sua escola, os Shravakas e Pratyekabuddhas já tivessem realizado e reconhecido a realidade, como é que pensar dessa forma, como o Nagarjuna e o Chandrakirti estão expondo, poderia estabelecer um veículo único? Aí isso seria apenas falar da boca para fora, é apenas uma mera afirmação. Né? É porque tem um conteúdo aqui que projeta esse veículo como um veículo separado, que a gente pode falar que o veículo superveniente inclui o veículo anterior. Então, do ponto de vista dos veículos inferiores, eles não estão unidos com os veículos superiores. É só do ponto de vista do entendimento superior que o veículo inferior pode ser subsumido. Né? Isso está valendo aqui entre o Mahayana e o Shravakayana, mas vai valer depois também com relação aos outros veículos até o Dzogchen. Então, as visões parciais, o exemplo que o próprio Longchenpa dá é assim, né? Quando você está no vale, você não consegue ver todos os aspectos do vale. Então o que você está vendo é o que faz sentido para você naquele lugar. Agora quando você está no pico da montanha, você consegue ver todo o vale e todas as coisas que estão no vale. Então você consegue ver todas as peculiaridades dos diferentes veículos, as necessidades dos seres e assim por diante, e entender por que eles se aplicam. Daí tem um veículo único, okay, que olha todos eles. Se você está querendo por decreto dizer que todos eles são uma coisa só, mas você está só vendo de um ângulo, daí é só um decreto, é só palavra. Você não está unindo veículo nenhum com veículo nenhum, você não está fazendo veículo único. Aqui no nosso sistema, nessa escola, a sabedoria primordial da união que reconhece o definitivo é exatamente idêntica à talidade. Okay? Então o reconhecimento da vacuidade é exatamente igual à realidade. A sabedoria e a realidade são a mesma coisa. É por isso que se fala não dual, por isso que se fala união. Né? Então, a sabedoria que reconhece e a própria coisa, elas são uma coisa só. E todos os seres sublimes se direcionam a ela e nela penetram. Então aqui quando está falando todos os seres sublimes, a gente está falando também, na verdade, dos Arhats, do Shravakayana e do Pratyekabuddhayana. Porque, como a gente estava dizendo lá, eles podem passar 10.000 éons presos, entre aspas, nesse nirvana que eles produzem, mas depois eles seguem o caminho Mahayana. Né? Então, o Buda não poderia ter ensinado um veículo que impede as pessoas de realizar a natureza de Buda de forma completa. Então, o Buda não ensinou isso. Agora, quando a gente está falando dos diversos veículos, a gente está falando em termos de diferentes capacidades e diferentes tempos de realização. Né? Então, quem diz que o Shravakayana é muito mais rápido porque produz o estado de Arahata em poucas vidas, não está pensando na realização completa do estado de Buda. A realização completa do estado de Buda no Shravakayana vai levar mais tempo no total do que o Mahayana, né? Porque o Mahayana diz que leva 3 éons enormes, incontáveis, grandões, assim, e esse pessoal lá tem a prática deles ali no Shravakayana e depois ainda tem 10 éons lá meio que num pause do nirvana deles, sem sofrer nada, sem passar por nenhuma dificuldade, mas é só, né, do ponto de vista dos seres que estão sofrendo, é só tempo perdido. Aqui, o próximo verso, né, 2.3.3.4.2, a explicação do comentário ela é bem ampla e ela vai explicar por que ele meteu. Eu fiquei confuso quando eu estava traduzindo, né? Então o verso é assim: assim, ao compreender bem esse sistema, essa escola, os sistemas de Nagarjuna e a Sangha são a combinação de melado e mel. Uma pessoa faminta os digere bem com facilidade. Ok, a gente sabe desde da primeira questão que o Mipan Rinpoche está unindo os sistemas do Asanga e do Nagarjuna, né? Que algumas vezes, por exemplo, agora recentemente o Dalai Lama estava dando ensinamentos e ele fala, né, que é o sistema da profundidade e o sistema da vastidão. Então, né, o sistema que reconhece a vacuidade, o sistema que reconhece a natureza de Buda. Ok, certo, todo mundo sabe que a gente está tratando disso. Mas como é que isso se aplica a toda essa discussão anterior que a gente está tendo aqui sobre Shravakas né, e o caminho Mahayana? Aí, no comentário vai ter a explicação. E talvez eu faça isso no próximo vídeo, essa explicação,
que eu vou tentar fazer um panorama, né, que eu estou terminando aqui no próximo verso essa questão, mas ela tem a ver com os bhumis, né? Então tem toda uma discussão de por que um Bodhisattva de primeiro nível, em certo sentido, é superior a um Arhat, e em outro sentido não é superior a um Arhat. E daí só um Bodhisattva de sétimo nível é superior a um Arhat em qualquer sentido. Né? Então, e tem uma distinção aqui na interpretação das escolas do Nagarjuna e do Asanga. E daí aqui tem todo esse jogo para colocar essa questão do Asanga e do Nagarjuna nessa discussão aqui também. Então talvez ele estivesse dispondo toda essa parafernália aí para chegar nesse ponto aqui, né? Que é repetindo, né, o motivo de unir, da união, né, entre os sistemas. União entre Sutra e Tantra, e a união entre segundo e terceiro giro da roda do Dharma, união entre Nagarjuna e Asanga. Que na tradição dos oponentes, algumas vezes eles dizem que o Asanga é interpretável, ou seja, expediente, e o Nagarjuna é o sentido definitivo. O que é o contrário do que as outras escolas sempre disseram. Eles sempre disseram que o Nagarjuna era interpretável e o Asanga era definitivo, ou que os dois tinham algum sentido de definitivo. Né? Eu já repeti várias vezes, mas a solução do Mipan é que tanto o segundo giro do Nagarjuna quanto o terceiro giro do Asanga, eles têm uma versão interpretável, expediente, e uma versão definitiva. Né? Então a versão definitiva dos dois é a prasangika, e a versão interpretável de cada um deles, no caso do segundo giro, no caso de Nagarjuna, é a Svatântrika, e no caso do terceiro giro é a Yogacara. Okay? Então essa é a solução que o Mipan Rinpoche faz. Então o último verso dessa questão é 2.3.3.4.3. De outra forma, como ocorre com a comida imprópria, é possível sentir o desconforto do câncer se produzindo. Ao ser esfaqueado e fincado com 100 lanças afiadas de escritura e raciocínio, só o que surge é medo. Então se a pessoa não pensar dessa forma que une Nagarjuna e Asanga, né, e que tem essa visão superveniente dos veículos e que une os veículos a partir do veículo da visão superior, a união só pode ocorrer a partir da visão superior. A visão inferior não consegue entender a visão superior, não consegue entender as outras visões inferiores também. Se a pessoa argumentar com relação a essa divisão entre Asanga e Nagarjuna, e se ela argumentar com relação a estabelecer os veículos, ou uma ausência de veículos, que é um veículo único postulado, né, como eu estava criticando no vídeo anterior, não, é tudo igual, no fim todo mundo, aquela solução Kumbaya, né, esquerda cirandeira, assim, não, tá todo mundo bem, tá todo mundo iluminado, então, por decreto, assim, tipo, vamos, para não ter discussão, vamos acabar com isso aqui. Então, não, no sentido dos seres, os veículos se estabelecem, no sentido definitivo, os veículos são só um método didático, é óbvio, né? Como todas as distinções que a gente tem no Dharma. No definitivo não tem distinções. Eu acho que eu vou fazer mais um vídeo para encerrar essa segunda questão, que para mim foi um pouco mais difícil que a primeira, e eu vou estudar um pouco mais esse penúltimo verso, no qual se estabelece a relação entre o caminho, os bhumis no caminho do Bodhisattva e o Arahat, né? Que é um tema que eu já falei sobre isso em outros vídeos, sempre me interessou, e aqui ele meio que culmina nessa explicação, né? Pelo menos no comentário. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação, e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma, o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também, para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundiquene Tiresi uma Tenjinja Soeza Pekaja Pradu Tenjurte. Om Sochi, Diamante Penedira Sawa, Conchatuzios Etaiba, Médio no Jutru Permanente, Organização da Tenjurte. Time Kunepema Sambal, Sassora, Gente no Pai, Gardiwan, Jujuto Pegu, Coisa Destintas em Dashinjo. Chigmeto Jutru Panangue, Wachatungo, Pateno Muyen, com Pamalora Sanelundo Tileta do Tenjurte. Emergência Pemeris, o Jepemeta Latico, Zizuan, Pemote de Droma de Sojino, Nibemelun de Drujurte. Enenjoan, Etimpotem Paiuri, Nebadan, Basi Petiambundan, Conceição Tenjurte. Kusum Sanjaguru Rinpoche, do Condado, o Atimbo Jabartia, com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilapto, Sochi, não se mueve, Jeshuva, Dançam Palum de Dropartingelo. Uma rumba Zaguru, Pemacede, Ken Locha, Som de Loche, Aliança Som, Papel, Turjushu, Sung, Nanguada, Midral do Sungele, Show.